Olá, eu sou Eliane Maria e esse é o nosso segundo episódio sobre transtorno de personalidade narcisista. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre os tipos de pessoas narcisistas que a gente encontra no nosso dia a dia, como que a gente consegue enxergar mais claramente, né, como que a gente consegue diferenciar quem que é um narcisista, daquela pessoa que só tem um ego, né, que é só egocêntrico. É importante a gente se atentar nos detalhes para a gente chegar nesse diagnóstico, entre aspas, né? Então, eles sempre estiveram no nosso meio, os narcisistas sempre existiram, porém a informação não era tão difundida, né? As pessoas não tinham tanta informação como a gente tem hoje e rotulavam essas pessoas com qualquer outro nome. Mas eles têm características muito claras que a gente consegue diagnosticar, ou melhor, detectar alguns tipos, os principais. Eu vou dar algumas características para vocês entenderem, porém muda como diz, o modo de agir, o modus operandi muda, porém a patologia continua sendo a mesma, né? Ou patologia clínica ou patologia subclínica continua sendo a mesma, porém as formas de agir nem sempre são as mesmas. Às vezes a pessoa se sobressai com uma característica, ou com duas, ou com três, ou com às vezes até com todas, né? Que é o narcisismo perverso, que é o pior de todos. Mas hoje a gente vai se ater às principais características que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Um colega de trabalho, um amigo, um cônjuge, um ficante, como se usa muito hoje, um pai, uma mãe, um parente, enfim, né, traços dessa personalidade fáceis da gente detectar no nosso dia a dia. Um deles é o traidor. Essas pessoas, elas são muito trapaceiras, muito mentirosas e muito racionalizadoras. O bem-estar físico e emocional da pessoa que está do lado dela, seja qual o grau de relacionamento tenha com essa pessoa, nunca passa pela mente dele, ele nunca se preocupa com isso, já que os narcisistas não têm empatia, né? Então, esses em particular, a característica maior são a trapaça e a mentira, e, de fato, não se preocupam com o bem-estar do outro. Como é que a gente consegue identificar esse cara no dia a dia, né? Eles vão ter sempre muitas pessoas que os admiram, sejam pares românticos, sejam amigos que são codependentes, ou simplesmente pessoas que conhecem e admiram aquele perfil, aquela personalidade. Essas pessoas estão sempre ao alcance dessa característica de narcisismo, né? Pronto para acariciar os seus egos, para inflarem os seus egos, ou até aliviarem uma dúvida, né, de que ele realmente é bom o suficiente, sempre que eles precisarem. Esse tipo de narcisista, quando ele é detectado, ele vai dizer que ele tem muito amor para dar, que o seu dever servir o outro, tá ali para toda hora e para as pessoas que mais precisam de amor. Ou então ele vai ainda culpar a outra pessoa, né? Seja o seu parceiro, seja a pessoa que está com ele, mostrando jogando na cara, entre aspas, todas as dificuldades que essa pessoa tenha, todas as incapacidades, todos os erros, jogando na cara isso para reverter a culpa. Resumo é isso, né? Ele vai jogar na cara da outra pessoa tudo que ela fez de ruim, que na cabeça que ele julga como ruim ou de errado, para justificar o comportamento dele. Esse é o perfil do narcisista traidor, entre aspas. A gente tem também o egoísta, né? A gente também tem o narcisista egoísta, né? Que ele é mais do que todos. Então a gente conhece no nosso dia a dia pessoas egoístas, né? Algumas mais, outras menos, mas o narcisista, ele tá totalmente certo de que as suas opiniões, de que as suas ideias são as tops, que são as corretas, que são o suprassumo do dia, né? Então a visão que ele tem de mundo é que até o cumprimento dele, um abraço que ele possa dar,
qualquer coisa é muito importante, que as pessoas precisam dar muito valor para isso, né? Então, e eles nunca consideram que a outra pessoa pode ser também capaz de dar um abraço, que o abraço da outra pessoa também seja tão importante quanto o dele, que uma palavra amiga da outra pessoa também seja tão importante. Não, ele não considera essa possibilidade, porque ele se considera acima de tudo, de todos, do bem e do mal. Como que a gente consegue identificar esse perfil? Toda conversa gira em torno dessa pessoa e tudo o que importa é o que ela quer, né? Sempre que as pessoas recorrem a ela, se tem uma preocupação, né? Se percebe que a conversa acaba sendo sobre ela mesma. Então, muitas vezes você vai acabar ficando em dúvida sobre como que isso aconteceu. Você foi lá pedir um conselho para a pessoa e você acabou ouvindo uma história dela muito parecida com a sua, porém, o foco da conversa foi ela e você acabou saindo dali exatamente do jeito que você chegou e às vezes até pior, porque ela vai se colocar de uma forma que você vai com certeza se sentir pior do que quando você chegou, porque ela vai conseguir provar para você por A mais B de que ela é melhor, que as necessidades dela sempre vêm primeiro e que ela consegue dar conta, seja de qualquer coisa. Um outro tipo é o que se refere às pessoas de alguma forma, ela sempre tem a resposta certa. A gente chama de conversador suave, né? Ela sempre tem a resposta certa para te dar, ou melhor, ela te convence de que aquela resposta é a correta, né? Ela usa muito um gatilho, um gancho que se chama de gaslighting em inglês, que é uma forma de abuso psicológico, no qual as informações são distorcidas ou omitidas, né, seletivamente pelo narcisista, que ele tem uma capacidade excepcional de fazer isso. Então ele consegue reverter para ele tudo, se transformar no centro das atenções. Então, assim, ou ele inventa, ou ele aumenta, mas ele consegue fazer a vítima, entre aspas, ficar em dúvida até do que ela estava questionando, da sua percepção e da sua sanidade. Então ele usa muito dessa tática, que ela também é muito destrutiva quando a pessoa cai em si, né, que ela descobre o que está acontecendo ali. Quando o narcisista ou um sociopata, ele tenta controlar o seu parceiro com esse gatilho, sabe, com essa prática do gaslighting, é muito dolorido quando a pessoa cai em si. E aí a pessoa acaba entendendo que sempre que ela tiver um problema com qualquer coisa, essa pessoa vai contornar a situação contra ela, ou seja, qualquer coisa que ela chegue para reclamar ou pedir um conselho para o narcisista, pedir um colo, pedir um abraço, um consolo, o narcisista vai ouvir, vai ser todo ouvidos prestativo como ele é, porém ele vai fazer com que a pessoa se sinta culpada exatamente por tudo aquilo. E de repente vá até pedir desculpa, seja para ele ou seja para qualquer uma outra pessoa. Então esse é fácil da gente identificar, né? Porque depois de todas essas características que eu falei, ainda tem uma característica que é bem importante, que quando você vai falar, né, ou você está contando, ele parece que ele sempre sabe o que você está pensando, porque ele vai concluindo as tuas frases, né, ou ele vai deduzindo o que você iria falar, ou ele vai até te induzindo a falar o que ele quer que você fale, né? Para que você ache que ele já sabia, ou que ele é uma pessoa muito espiritualizada, que ele sabe o que está acontecendo com você, para você dizer, meu Deus, como você sabe, né? Eu mal falei 2 palavras e você já sabe tudo o que está acontecendo comigo. Então, ele consegue contornar desta forma, é bem complicado, mas também quando você já conhece esse perfil, você também já vai se, né, conduzindo de uma outra forma.
Então, quando você começa a sentir que toda vez que você está se sentindo negligenciado, preocupado, e ele faz você tomar aquela culpa para si, você já vai entender que a gente está falando de um tipo de narcisista. Se você ainda tinha alguma dúvida, esse é um traço bem importante para detectar, na verdade, né? Não diagnosticar, mas para detectar um perfil narcísico. Um outro também é o cara que sabe tudo, né? Ele tá... Quando ele vê um holofote, de repente tem uma luz sobre você, ou que você tá se destacando em alguma coisa, ele vai dar um jeito de ser o centro, de tirar esse holofote, essa luz de você, e ele ser o centro das atenções. Tá? Então, se for no trabalho, se for um colega de trabalho, você pode ter certeza que ele não vai hesitar em tirar o teu brilho naquele momento para que ele seja o centro das atenções, porque ele não admite que tem alguém, entre aspas, melhor que ele. Nos relacionamentos, essa pessoa costuma ser um valente, que grita e que intimida as pessoas. Eles são muito implacáveis e eles não aceitam regras, eles nunca jogam pelas regras de ninguém. Só as deles é que são as corretas. E quem não andar, como diz, quem não lê pela cartilha deles, tá fora ou vai pagar pelas consequências. Como que a gente consegue identificar essa pessoa? No local de trabalho, como eu disse, é muito fácil, né? Eles não respeitam o seu momento, nem de falar, nem de apresentar, nem de reclamar. Você ergueu a mão, ele vai erguer as duas, né? Fazem piada a todo momento, às vezes até piadas ou homofóbicas, ou machistas, né, ou racistas, enfim. E eles não têm escrúpulo nenhum em roubar suas ideias. Se eles sabem que você tinha uma ideia, que você de repente começa até a expor aquela ideia que ele consegue captar, como ele é muito inteligente, ele vai tomar sua frente e vai vender essa ideia como sendo a dele. Nos relacionamentos, eles são conhecidos por criticarem seus parceiros demais, com argumentos que machucam, né? Eles vão desgastando até que a pessoa perde a vontade de se defender, até que a pessoa fala, tá bom, você tá certo, cansei, vou dormir, ou que preguiça, tô saindo, ou então a pessoa acaba entrando numa depressão profunda. Tem um outro que a gente chama de Romeu, porque ele é muito parecido com um conversador suave, só que ele tem muito boa aparência, né? E ele sabe disso, ou melhor, ele se convence de que ele é o cara e ele convence as pessoas que estão à volta dele. E ele usa as suas vantagens físicas para seduzir as pessoas, para conseguir tudo que ele quer, né? E aqui também não tem nenhuma surpresa diante de tudo que a gente já viu até agora, né, sobre os transtornos narcísicos, que as pesquisas mostram, né, que os narcisistas tendem a ser muito bonitos, muito sedutores, é um perfil deles, é uma característica muito forte deles, né? Eles são muito bem vestidos, são vaidosos, então não é nenhuma uma surpresa a gente saber disso, né? Como é que a gente identifica um Romeu? Ele vai usar de todos os poderes de sedução para atrair ou para conquistar pessoas ou coisas que ele tem interesse, né? Então, o jogo de sedução dele, ele acaba mesclando o dar muita atenção e o ignorar, né? Então, provavelmente ele passou por isso na infância, ele teve uma infância difícil assim, ou foi difícil para ele lidar com isso, com a muita atenção dos pais em alguns momentos e a total falta de atenção dos pais em outros momentos. E isso fazia com que ele ficasse totalmente fascinado por aqueles pais, porque ele queria mais. Então ele acaba refletindo isso, usando isso. Se funcionou tão bem com ele, por que não vai funcionar com as pessoas, né? Então ele faz isso, ele faz um jogo de sedução aonde ele te mima, aonde ele te dá 100% de atenção por um determinado período e de repente ele simplesmente some, desaparece, não te dá mais atenção nenhuma. Um outro perfil é a pessoa que ela vive com raiva,
né? O tal do viciado na raiva, né? Ele tá sempre é aquele cão raivoso, né? E qualquer pessoa que já teve na linha de fogo durante uma crise de raiva de um narcisista reconhece esse tipo. E quem não teve também vai conseguir reconhecer, porque eles têm uma explosão muito rápida, eles vão de 0 a 100 em milissegundos, né? Eles podem ser gentis, calmos, tranquilos, passar desapercebido na multidão, até que você sugira algo que remotamente possa sugerir que ele não seja tão bom ou que ele tenha falhado em algum momento, que você contrarie ele em algum momento. Aí sim, aí é uma explosão onde vem à tona toda a ira, toda a raiva, né? Mesmo que ele tente manter a superioridade muitas vezes e não queira passar isso por qualquer motivo, ele não consegue se controlar, né? Como ele tem todo narcisista, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu acho que eu não comentei sobre isso ainda, ele tem uma baixa estima, ele tem uma autoestima muito baixa, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam que eles têm uma autoestima muito alta, não, eles não têm, e justamente por conta disso que eles não sabem lidar muito bem com essa situação. Então, quando você coloca em xeque qualquer situação, ou a palavra dele, ou que você duvide de alguma coisa que ele falou, ele entra em surto, né? Então, ele vai te agredir, ele não vai medir esforços para defender a ideia dele, e isso não é uma coisa saudável, tá? Não é simplesmente defender a ideia dele, é lutar para provar para você que você está errado, porque de maneira nenhuma ele pode ser menos, ele pode ser enfraquecido, ou ele pode estar errado. Jamais ele vai aceitar isso. E como que a gente consegue detectar isso no dia a dia? Eles não toleram críticas, a gente já falou sobre isso, né? Então, a própria autoimagem deles é muito frágil, eles não conseguem lidar com isso. Então, se você faz uma crítica construtiva, mesmo que seja uma crítica construtiva, essa pessoa que ela é viciada na raiva, ele pode se sentir fisicamente ameaçado por isso, ou psicologicamente ameaçado, ele vai se sentir ameaçado de alguma forma. E se você tiver em um relacionamento com um narcisista, com esse perfil, ele vai acabar pisando em ovos, vai acabar pisando em ovos constantemente, porque você não vai saber, né? Eu vivi uma situação assim e eu digo para vocês, eu desisti porque eu já concordava com tudo, ou eu pensava 10 vezes antes de falar, porque qualquer coisa que eu fosse falar, eu tinha que ter muito argumento, e às vezes mesmo com muito argumento, eu sempre perdia todas as discussões. Então é muito complicado, né? Quem já passou e não sabia que era, com essas nossas conversas vai acabar se identificando. É muito difícil mesmo você ganhar uma discussão de um narcisista quando ele resolve defender que ele é o melhor, ou que a ideia dele é melhor, ou que ele quer melhor, o que ele está sugerindo é melhor. Então, se ele está te sugerindo um restaurante e você, por qualquer motivo, você não quer brigar, você só não quer ir naquele restaurante, você quer ir em outro, você quer comer outra coisa, começa a Terceira Guerra Mundial, porque você está errado e ele está certo. E mais um tipo é a característica que ela é louca por controle, né? Que é muito parecida com a anterior também. Que ele luta muito para manter para proteger, na verdade, o sentimento que ele tem por ele mesmo, por ele ser uma pessoa fraca, por ele ser uma pessoa de estima baixa. Ele não consegue se sentir seguro, né? Então ele precisa controlar o que você pensa, o que você diz, o que você faz.
Então, em conflito com ele mesmo, ele nega a culpa por qualquer coisa. Você sempre vai ser culpado. E até você vai ser o culpado por ele estar agindo dessa forma. Se ele grita com você, a culpa é sua. Se ele se irrita, a culpa é sua. Se ele surta, a culpa é sua. Sempre a culpa é sua. E ele está determinado a manter o controle de tudo e de todos ao seu redor. O que significa que, se você ficar por perto, você tem que estar disposto a aceitar a versão distorcida da realidade que ele impõe, porque ele impõe. Então, como eu disse, mesmo que ele não seja, ele acredita piamente que a verdade dele é a única verdade. E é muito fácil de identificar esse tipo, né? Porque como eu disse, né, ele vai sempre impor as ideias dele e se você quiser confrontar, e se você estiver preparado para confrontar esse tipo de narcisista, coloque em xeque, duvide de qualquer coisa que ele fale, né? Procure uma resposta muito desproporcional a perguntas que ele faça, ou então questione, né? Questione qualquer sugestão, ou critique, ou pergunte sobre como ele chegou àquela perspectiva, ou aquele resultado, né? Vamos voltar à história do restaurante, por exemplo. Você quer comer pizza e ele quer comer bife à milanesa. E aí você fala, mas hoje eu quero comer pizza, você quer comer bife à milanesa, então vamos tentar ir num lugar que a gente consiga comer as duas coisas. Não, ele não vai aceitar. E se você insistir que tá tudo bem, não tem problema dele querer comer o bife à milanesa e você querer comer pizza, vocês vão conseguir satisfazer as duas vontades. Não, ele vai te infernizar de uma maneira a te convencer que você também tá com vontade de comer bife à milanesa, só que você não sabe. Né? E se você começar a questionar, e se você começar a confrontar o porquê que ele chegou a essa situação, você tem que estar muito preparado, porque ele vai vir com 200 pedras na mão e possivelmente vocês vão embora sem comer, porque isso aí não vai acabar bem, tá? Uma última característica, né, fácil de detectar também, é a vítima, né? Ele sempre é a vítima de tudo, o que no fim das contas acaba sendo uma soma de tudo que a gente já falou, né? Esse tipo não é muito fácil de detectar. Por quê? Porque na nossa mente a gente tem aquela imagem do narcisista tendo um ego gigante, tendo, né, um ego super inflado, e o que sim é verdade, né? Mas a gente tem também aquele tipo de narcisista que a gente viu lá no primeiro episódio, onde a gente fala que ele não sabe lidar, né, com as dificuldades dele, me fugiu a palavra, que são os narcisistas vulneráveis, né? Então eles como sendo vulneráveis, eles se vitimizam com tudo e aí eles usam a culpa para sofrer, digamos assim, né? Então, as suas vidas, os seus relacionamentos sempre são um desastre, porque mesmo que não seja, eles transformam nisso, né? Mas sempre por causa do que aconteceu com eles e não por causa do que eles fizeram. Então, assim, resumindo, se um relacionamento, uma amizade terminou, nunca é porque ele fez alguma coisa, e sim porque alguém fez alguma coisa com ele, porque as pessoas não o entendem, porque as pessoas não têm paciência, porque as pessoas não se colocam no lugar dele. Então, assim, as coisas na vida dele nunca dão certo, nunca é por causa dele. Ele nunca consegue sentar, olhar para o próprio umbigo e falar, não, eu preciso mudar, porque a culpa foi minha, ou nem vamos falar em culpa, vamos falar em responsabilidade, né? Eu fiz ou deixei de fazer tal coisa, que se eu tivesse feito poderia ter sido diferente. Talvez eu não tivesse perdido o emprego, talvez eu não tivesse perdido aquele amigo, talvez eu não tivesse tido aquela briga homérica com o meu pai, com o meu irmão, com o meu marido, enfim. Não, né? Na cabeça deles, eles não são valorizados o suficiente e sempre são vítimas de tudo e de todos. Ninguém reconhece que ele é bom, ninguém reconhece o seu brilho. E ninguém, no mundo que ele vive, ninguém é justo com ele, né? Então, esse tipo,
para identificar é aquela pessoa que ela suga tudo e todos. Se ela está numa sala, ela vai sugar todo o ar que tem naquela sala. Não importa o que outra pessoa esteja, pelo que outra pessoa esteja passando. Se uma pessoa muito próxima dele perdeu, um ente querido, pois ele vai conseguir fazer com que aquela pessoa se sinta, fique ainda com pena dele. As conversas sempre são, ele consegue converter como sempre ele sendo o desafortunado, como ele sempre sendo a vítima. Ele sempre tenta resolver os problemas dos outros, ele sempre é aquela pessoa prestativa, e as pessoas nunca percebem o seu valor, não se importam com os sentimentos dele, enfim, nem sempre ele tem boas intenções. Muitas vezes ele usa disso para se esconder, ele usa disso para realmente se vitimizar e mostrar para o mundo o quanto ele é sofrido, o quanto que as pessoas não o valorizam. Então esses são os tipos mais comuns que a gente encontra no dia a dia, Quis abrir, esclarecer um pouquinho mais para ficar mais fácil. Espero que seja de valia. Nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho mais detalhado então sobre a mãe narcisista, sobre o profissional, como que ele age, o modus operandi dele no ambiente de trabalho e um parceiro narcisista, Isso é muito importante. E como lidar com isso, como detectar, porque às vezes a gente não consegue, a gente convive, com uma mãe, um pai narcisista, ou a gente tem um parceiro narcisista, ou a gente tem um colega de trabalho, um chefe, e a gente acaba não sabendo lidar e cai nas garras. Então, isso não vai evitar que a gente tropece na vida aí com esses perfis, mas vai nos preparar um pouquinho de como lidar e sair não ilesos, mas menos afetados por essas criaturas, tá bom? Obrigada por me ouvirem e até a próxima.